Noiva inocente é cruelmente abandonada no altar, mas o padrinho riquíssimo surpreende a todos com uma promessa de amor que muda tudo. Se você gosta de histórias lindas de amor e superação, deixe nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo. Eu quero muito saber. Agora, aproveite essa linda história. O sol da manhã banhava a pequena cidade litorânea de Vila das Conchas com uma luz dourada que parecia abençoar aquele dia especial. Da janela do quarto da antiga casa colonial, transformada em pousada para a ocasião, Isadora Mendes contemplava o mar ao longe, enquanto sua mãe ajustava os últimos detalhes do véu sobre seus cabelos castanhos cuidadosamente arrumados em um coque elegante. "Está perfeita, minha filha", sussurrou Dona Helena com os olhos marejados. "Seu pai ficaria tão orgulhoso de vê-la assim." Isadora sorriu com serenidade, mas seu coração batia acelerado. Aos 24 anos, havia preservado sua pureza para este momento para Davi, o homem que conhecera na faculdade e com quem planejara cada detalhe dos últimos 3 anos juntos. Como professora de literatura na escola local, ela vivia entre os sonhos dos romances que ensinava e a realidade que construíra pacientemente. "Chegou a hora", anunciou Mariana, sua melhor amiga e madrinha, entrando no quarto com o buquê de lírios brancos. E não é que o Davi conseguiu mesmo realizar seu sonho de casar na Fazenda Horizonte? Até o padrinho dele apareceu, aquele milionário misterioso que ninguém conhece direito. "Rafael Monteiro", Isadora murmurou o nome, lembrando-se das poucas vezes que o vira. Era um homem de presença forte, sempre formal, que financiara parte dos estudos de Davi e o tratava quase como um irmão mais novo. Davi disse que ele raramente vem a eventos sociais. "Bem, para o casamento do protegido dele, ele fez questão", comentou Mariana, ajeitando a cauda do vestido de renda. "Está esperando lá embaixo com o carro que vai te levar à igreja. Uma limousine, nada menos." O trajeto até a pequena igreja centenária, no centro de Vila das Conchas, foi silencioso. Pela janela do carro, Isadora observava as palmeiras balançando suavemente com a brisa do mar, tentando acalmar a ansiedade que crescia em seu peito. Rafael Monteiro, sentado à sua frente, mantinha um semblante sério, ocasionalmente verificando o relógio. "Está nervosa, senhorita Mendes?" perguntou ele, quebrando o silêncio com sua voz grave. "Um pouco", admitiu ela, ajeitando uma mecha de cabelo que escapara do arranjo. "É estranho, tenho essa sensação." "Que sensação?" Rafael inclinou-se levemente, seus olhos escuros estudando-a com uma intensidade que a fez desviar o olhar. "Nada importante", ela respondeu com um sorriso forçado. "Ansiedade de noiva apenas." A igreja estava adornada com arranjos de flores, brancas e faixas de cetim, repleta de convidados que se viraram para admirá-la quando as portas se abriram. A marcha nupcial começou a tocar, e Isadora, apoiada no braço do tio que a conduziria no lugar do pai falecido, deu o primeiro passo no corredor. Foi então que ela notou o lugar do noivo vazio, o burburinho crescente, os olhares de pena, o padre com expressão constrangida. "O que está acontecendo?" sussurrou para o tio, que apertou sua mão com força. O pianista parou de tocar. Um silêncio pesado tomou conta do ambiente. De repente, o celular de alguém tocou, cortando a tensão, e Mariana avançou pelo corredor com o rosto pálido, segurando o aparelho com mãos trêmulas. "Isa", ela começou, mas as palavras pareciam presas em sua garganta. Foi Rafael quem se adiantou, tomando o telefone das mãos da madrinha. Após alguns segundos em silêncio, sua expressão endureceu. "Ele não virá", anunciou com voz contida, mas alta o suficiente para que os primeiros bancos ouvissem. "Davi enviou uma mensagem, ele partiu com Carolina." "Carolina."
O nome atingiu Isadora como um golpe físico. A ex-namorada de Davi, da época da faculdade, que reaparecera há alguns meses como colega de trabalho dele. Os joelhos de Isadora cederam. O buquê escorregou de suas mãos, espalhando lírios pelo tapete vermelho, enquanto murmúrios horrorizados preenchiam a igreja. Ela sentiu o véu sufocá-la, o vestido tornando-se repentinamente pesado demais. Eu preciso sair daqui, conseguiu dizer entre respirações entrecortadas. Mãos a ampararam, vozes preocupadas a cercaram, mas tudo o que Isadora conseguia processar era a humilhação pública, o amor traído, os sonhos desmoronando como um castelo de areia atingido pela maré. As lágrimas que tanto tentara conter finalmente vieram, arruinando a maquiagem cuidadosa, enquanto ela era conduzida para fora da igreja pelos fundos, longe dos olhares curiosos e das expressões de piedade. Foi no pequeno jardim atrás da sacristia que ela finalmente desabou, soluçando sem controle. Não percebeu quanto tempo ficou ali, sentada em um banco de pedra, com o vestido de noiva espalhado ao seu redor como uma ironia cruel do destino. Senhorita Mendes, a voz grave a trouxe de volta à realidade. Rafael Monteiro estava parado à sua frente, o terno impecável contrastando com a desordem emocional que a cercava. Sem dizer nada, ele estendeu um lenço branco. Por favor, me deixe sozinha, ela pediu, sem conseguir encará-lo. Infelizmente não posso fazer isso, respondeu ele, sentando-se ao seu lado no banco. Os convidados ainda estão saindo, e os fotógrafos começaram a se aglomerar na entrada principal. Precisamos tirá-la daqui sem criar mais espetáculo. Isadora sentiu uma onda de náusea. Fotógrafos? Por quê? Aparentemente, alguém achou que o abandono de uma noiva no altar seria uma boa história para os jornais locais, explicou Rafael com amargura. Especialmente considerando quem é o pai de Carolina. O prefeito da cidade vizinha. Claro, a história já estava se transformando em escândalo antes mesmo de Isadora conseguir processar completamente o que havia acontecido. O que faço agora? Perguntou mais para si mesma do que para ele, a voz embargada. Rafael ficou em silêncio por alguns instantes, como se ponderasse algo importante. Quando finalmente falou, sua voz havia mudado, tornando-se mais suave. Venha, comigo. Tenho uma propriedade não muito longe daqui. Você poderá ficar lá até que tudo isso se acalme. Isadora levantou os olhos, encontrando o olhar dele pela primeira vez. Havia algo indefinível naqueles olhos escuros. Culpa, compaixão, ou talvez algo mais profundo que ela não conseguia identificar. Por quê? Você mal me conhece. Porque Davi era como um irmão para mim, ele respondeu, um músculo tenso, visível em seu maxilar. E porque o que ele fez é imperdoável. Sinto-me parcialmente responsável. Você não tem culpa das escolhas dele? Talvez não, concedeu Rafael. Mas faz parte dos meus princípios assumir responsabilidade, mesmo quando outros falham. Isadora, sua voz suavizou ao pronunciar seu primeiro nome. Você nunca mais vai passar por isso sozinha. Prometo. Havia uma solenidade em suas palavras que fez com que Isadora sentisse, em meio a toda a dor, um pequeno fio de esperança. Não, era bem um consolo. Nada poderia consolá-la naquele momento, mas era uma âncora, algo a que se agarrar enquanto o mundo desabava ao seu redor. Lentamente, ela assentiu, permitindo que Rafael a ajudasse a levantar. Com um gesto protetor, ele colocou seu paletó sobre os ombros dela, escondendo parcialmente o vestido de noiva, e a guiou para um carro que esperava nos fundos da igreja. Enquanto o veículo se afastava, Isadora olhou pela última vez para a torre da igreja onde deveria ter selado seu futuro, sem saber que naquele momento de absoluta desolação, um novo caminho inesperado começava a se desenhar à sua frente.
O carro de Rafael serpenteava pela estrada costeira, enquanto deixavam Vila das Conchas para trás. Isadora, ainda envolta no paletó dele, mantinha os olhos fixos na paisagem que passava pela janela. Montanhas de um lado, oceano do outro. O vestido de noiva agora parecia uma armadura desconfortável, um lembrete constante da humilhação que sofrera. Falta pouco, disse Rafael, quebrando o silêncio que se instalara entre eles. Minha propriedade fica a cerca de 30 minutos da cidade. Isadora apenas assentiu, incapaz de formular uma resposta. As lágrimas haviam secado, mas em seu lugar ficara um vazio doloroso que comprimia seu peito. O telefone não parava de vibrar em sua pequena bolsa. Mensagens de amigos, familiares, talvez até repórteres que haviam conseguido seu número. Ela não tinha coragem de olhar. Pode desligá-lo se quiser, sugeriu Rafael, percebendo seu desconforto. Ninguém precisa alcançá-la agora. Minha mãe, começou Isadora. Já falei com ela, respondeu ele prontamente. Quando você estava trocando de roupa na sacristia, expliquei que a levaria para um lugar seguro até que o furacão passe. Ela concordou que seria o melhor. Isadora olhou para ele, surpresa pela eficiência com que resolvera tudo. Obrigada, murmurou, encerrando novamente a conversa. A estrada começou a subir, afastando-se da costa e adentrando uma região mais elevada. Após uma curva, um grande portão de ferro forjado surgiu, ladeado por muros de pedra cobertos parcialmente por era. Rafael pressionou um controle remoto e o portão se abriu silenciosamente, revelando uma longa estrada particular, margeada por ipês. Bem-vinda à Fazenda Monteiro, disse ele enquanto o carro avançava pela propriedade. À medida que a vegetação se abria, Isadora vislumbrou uma mansão imponente que parecia ter sido transplantada diretamente da Europa para aquele pedaço do litoral catarinense. A arquitetura colonial portuguesa se mesclava a elementos contemporâneos. Grandes janelas de vidro refletiam o céu da tarde, enquanto telhados de terracota e varandas de madeira nobre preservavam a estética tradicional. É impressionante, comentou ela, momentaneamente distraída de sua dor pela beleza do lugar. Foi construída pelo meu avô há quase 60 anos, explicou Rafael, enquanto estacionava em frente à entrada principal. Ele era português e sentia falta de casa. Um homem idoso de aparência distinta veio recebê-los imediatamente. Augusto, esta é a senhorita Isadora Mendes. Ela ficará conosco por algum tempo, apresentou Rafael. Por favor, prepare o quarto de hóspedes da ala leste. É o mais reservado. Imediatamente, senhor, respondeu o mordomo com um leve aceno de cabeça para Isadora. Bem-vinda, senhorita. Sinto muito pelas circunstâncias. Ela corou ligeiramente, percebendo que a notícia já havia chegado até ali. Rafael, notando seu desconforto, interfere rapidamente. Augusto, também precisamos de chá na biblioteca e avise a cozinha que jantaremos mais tarde. Enquanto o mordomo se retirava, Rafael guiou Isadora pelo interior da mansão. Os corredores eram amplos e bem iluminados, decorados com antiguidades que pareciam contar histórias de outras épocas. Ele a conduziu até uma enorme biblioteca de 2 andares, com escadas em espiral e estantes que iam do chão ao teto. Por favor, sinta-se à vontade, disse ele, indicando uma área com poltronas de couro próximas a uma lareira apagada. Vou buscar algo para você vestir. Imagino que não queira ficar com esse traje. Isadora assentiu, agradecida. Assim que Rafael saiu, ela finalmente se permitiu relaxar, afundando em uma das poltronas e deixando escapar um suspiro profundo. Seus olhos vagaram pelas prateleiras de livros, encontrando conforto na familiaridade. Como professora de literatura, livros sempre foram seu refúgio.
Quando Rafael retornou, trazia roupas dobradas nos braços, uma calça de moletom cinza, uma camiseta branca simples e um suéter azul marinho que parecia macio e confortável. São minhas, então ficarão grandes, explicou ele, mas devem servir até que possamos buscar suas coisas. Obrigada, respondeu Isadora, aceitando as roupas. Onde posso? Há um lavabo ali. Ele indicou uma porta discreta no canto da biblioteca. Fique à vontade. Quando ela retornou, vestida nas roupas largas que estranhamente lhe trouxeram conforto, encontrou Rafael sentado, servindo chá em 2 xícaras de porcelana fina. Melhor? Perguntou ele. Sim, admitiu ela, sentando-se novamente. Embora eu me sinta um pouco perdida sem meu vestido de noiva. É estranho como nos apegamos a símbolos, mesmo quando eles nos machucam. Rafael lhe entregou uma xícara fumegante. Entendo mais do que imagina. Algo na maneira como ele disse aquilo fez Isadora olhá-lo com mais atenção. Havia uma sombra nos olhos dele, uma melancolia que ela não tinha notado antes. Você disse que conhecia Davi desde criança, comentou ela, tentando desviar a conversa de si mesma. Sim, nossos pais eram sócios em um pequeno negócio de pesca. Quando eles morreram no acidente de barco, senti-me responsável por Davi. Ele era apenas uma criança. Acidente de barco? Isadora franziu o senho. Meu pai, ele também morreu em um acidente no mar, há 15 anos. Rafael a encarou, uma expressão de reconhecimento cruzando seu rosto. Antônio Mendes, era seu pai? Isadora assentiu, surpresa. Sim, você o conheceu? Ele trabalhava com meu pai e o pai de Davi ocasionalmente. Lembro-me dele. Um homem, gentil, sempre falando da filha que adorava livros. Rafael fez uma pausa, seus olhos fixos em um ponto distante. Ele salvou minha vida naquele dia. Como? A xícara tremeu levemente nas mãos de Isadora. A tempestade veio do nada. O barco virou. Eu estava preso sob a embarcação quando seu pai mergulhou. Ele conseguiu me tirar, mas... Rafael engoliu em seco. Não conseguiu salvar a si mesmo nem aos outros. Lágrimas silenciosas escorreram pelo rosto de Isadora. Nunca soube exatamente como aconteceu. Mamãe não conseguia falar sobre isso. Sinto muito, murmurou Rafael. Talvez não devesse ter mencionado. Não, ela protestou suavemente. Estou feliz por saber. Todos esses anos, imaginei tantas coisas. Saber que ele morreu salvando alguém traz uma espécie de paz. Rafael se levantou, caminhando até uma das estantes. De lá retirou um álbum de fotografias antigo. Talvez isso interesse a você, disse, retornando e sentando-se mais próximo a ela desta vez. Abriu o álbum, revelando fotos amareladas pelo tempo. Aqui, este é seu pai, com o meu e o pai de Davi. No dia da inauguração da primeira traineira, que compraram juntos. Isadora tocou a fotografia com a ponta dos dedos, traçando o contorno do rosto sorridente de seu pai. Ao lado dele, um homem com traços semelhantes aos de Rafael sorria com o mesmo orgulho. Vocês se parecem, comentou ela. É o que dizem, concordou Rafael. Embora eu tenha herdado apenas a aparência, não a bondade dele. Por que diz isso? Rafael fechou o álbum, levantando-se novamente. Digamos que meu caminho para construir o que tenho hoje não foi sempre o mais nobre. Os negócios têm seu preço, Isadora. E ainda assim, você está aqui, abrigando uma estranha. Você não é uma estranha, respondeu ele, virando-se para encará-la. Você é a filha do homem que me deu uma segunda chance de vida e talvez... Ele hesitou. Talvez ajudá-la seja minha forma de finalmente pagar essa dívida. Havia algo mais em suas palavras, uma vulnerabilidade que contrastava com sua postura sempre controlada. Isadora percebeu que, apesar de toda sua riqueza e poder, Rafael Monteiro carregava feridas tão profundas quanto as dela.
mais antigas talvez, e nunca completamente cicatrizadas. Não me deve nada, disse ela suavemente. Devo mais do que imagina, ele respondeu. Depois, como se percebesse que havia revelado demais, retomou sua compostura habitual. Bem, deve estar exausta. Augusto já deve ter preparado seu quarto. Se precisar de qualquer coisa, é só pedir. Enquanto o seguia pelos corredores da mansão, Isadora sentiu que algo havia mudado entre eles. Um vínculo formado não apenas pela tragédia do presente, mas por uma conexão do passado que nenhum dos dois conhecia completamente. Ao chegar à porta do quarto designado a ela, Rafael parou. Isadora, disse ele, seu tom mais grave, quando prometi que você não passaria por isto sozinha, não foi apenas um impulso de momento. Seu pai me deu uma segunda chance de vida. Permitir que a filha dele encontre paz e felicidade novamente, talvez seja minha chance de redenção. Com essas palavras, ele se despediu com um leve aceno de cabeça, deixando-a sozinha, com pensamentos que, pela primeira vez naquele dia, fatídico, não eram apenas de dor, mas também de uma inesperada curiosidade sobre o homem que o destino colocara em seu caminho. A luz do amanhecer filtrava-se pelas cortinas de renda quando Isadora despertou. Por um breve instante, sorriu, pensando estar em sua lua de mel. Então, a realidade a atingiu como um punho fechado contra seu peito. Não havia casamento. Não. Havia Davi. Havia apenas a dor da traição e o eco da humilhação pública. Sentou-se na cama, observando o quarto espaçoso que Rafael lhe cedera. Elegante, sem ser ostensivo, com móveis antigos restaurados e uma decoração que mesclava o clássico e o contemporâneo. Na mesa de cabeceira, seu celular permanecia desligado, desde o dia anterior, uma pequena resistência contra o mundo exterior. Alguém bateu suavemente à porta. Era Helena, a governanta da casa, uma senhora de cabelos grisalhos e sorriso acolhedor. Bom dia, senhorita Isadora. Trouxe seu café da manhã e algumas roupas que o senhor Rafael providenciou. Isadora agradeceu, surpresa ao ver uma bandeja com chá, frutas frescas e pães caseiros, além de uma mala pequena com peças femininas ainda com etiquetas. Ele foi até a cidade bem cedo, explicou Helena, abrindo as cortinas. Disse que você precisaria de suas próprias roupas, não das dele. Também trouxe alguns de seus livros e objetos pessoais. Sua mãe os separou. A menção à mãe fez Isadora sentir uma pontada de culpa. Preciso ligar para ela. O senhor Rafael mencionou isso, respondeu Helena com gentileza. Há um telefone no escritório à sua disposição, sempre que desejar. Ele também pediu para informar que não há pressa para que vá embora. Pode ficar o tempo que precisar. Após o café da manhã, Isadora vestiu uma das novas roupas. Um vestido simples, de algodão azul claro, e desceu para explorar a mansão. Seus passos a levaram naturalmente de volta à biblioteca, onde agora o sol da manhã iluminava os milhares de volumes nas estantes. Percorrendo os títulos com a ponta dos dedos, sentiu-se reconfortada pela presença silenciosa dos livros. Como professora de literatura, sempre encontrara nas palavras escritas um refúgio para suas próprias turbulências. Foi quando notou, em uma prateleira mais baixa, uma seção dedicada à poesia brasileira, sua especialidade. Cecília Meirelles, murmurou, retirando um volume de capa desgastada. Ao abri-lo, uma folha caiu. Era uma carta. Intrigada, Isadora recolheu o papel amarelado pelo tempo. Ao ler as primeiras linhas, seu coração disparou. Era a caligrafia de sua mãe, datada de 15 anos atrás, pouco após a morte de seu pai. Querida Maria, começava a carta, endereçada à sua tia falecida. Os dias parecem mais escuros, desde que Antônio nos deixou. Como criar Isadora sozinha? Ela pergunta pelo pai todos os dias. Seus olhos tão parecidos com os dele me perseguem.
Às vezes penso que não conseguirei, mas então algo inesperado aconteceu. Um amor que nunca imaginei encontrar surgiu nas ruínas da minha vida. É como se Antônio tivesse enviado alguém para cuidar de nós. Não sei se é certo, se é apropriado, mas pela primeira vez desde o acidente, senti o coração bater novamente. A carta terminava abruptamente, como se sua mãe tivesse sido interrompida. Isadora a releu, confusa. Sua mãe nunca mencionara ter se apaixonado após a morte de seu pai. Na verdade, até onde sabia, ela jamais tivera outro relacionamento, dedicando-se inteiramente à criação da filha e à pequena livraria que mantinha na cidade. Vejo que encontrou algo interessante. A voz de Rafael a sobressaltou. Ele estava parado à entrada da biblioteca, apoiado contra o batente da porta, observando-a. Desculpe. Isadora dobrou a carta rapidamente. Estava apenas olhando os livros e... Não se desculpe. A biblioteca está à sua disposição. Ele respondeu, aproximando-se. Era uma carta? Isadora hesitou, mas algo na expressão dele a encorajou. Da minha mãe para minha tia, escrita há muito tempo após a morte do meu pai. Rafael assentiu, sua expressão inesperadamente suavizando. Sua mãe costumava visitar esta casa? Não que eu saiba, respondeu Isadora, franzindo o senho. Nunca mencionou conhecer sua família. Um silêncio pensativo pairou entre eles. Rafael parecia perdido em suas próprias reflexões antes de finalmente dizer: há muito sobre o passado que talvez nunca saibamos. As pessoas guardam segredos, às vezes até de si mesmas. Fez uma pausa, então sorriu levemente. Gostaria de conhecer o resto da propriedade. O dia está perfeito para um passeio. Isadora olhou pela janela para o céu azul claro. A perspectiva de ficar sozinha com seus pensamentos confusos não era atraente. Adoraria, respondeu, guardando cuidadosamente a carta no bolso do vestido. O ar fresco de outono trazia o aroma das flores silvestres enquanto caminhavam pelos jardins meticulosamente cuidados. Rafael, normalmente taciturno, mostrava-se surpreendentemente conhecedor das espécies de plantas e da história da região. Meu avô acreditava que cada jardim deveria contar uma história, explicou ele, enquanto passavam por um pequeno lago ornamental com nenúfares. Esta parte representa sua infância em Portugal, aquela sua chegada ao Brasil, e adiante o futuro que imaginava para seus descendentes. E qual futuro ele imaginava? Perguntou Isadora, genuinamente interessada. Rafael sorriu, um gesto raro, que iluminou seu rosto geralmente sério. Acredito que esperava que encontrássemos paz. Ele viveu 2 guerras na Europa antes de vir para cá. Para ele, paz era o luxo supremo. Continuaram caminhando até chegarem a uma colina suave, de onde se avistava toda a propriedade e, ao longe, o mar. Rafael estendeu a mão para ajudá-la a subir os últimos metros e Isadora aceitou o gesto. O contato breve de suas palmas causou um estranho formigamento que ela preferiu ignorar. É lindo, comentou, olhando a paisagem para disfarçar o leve rubor que sentiu nas faces. Venho aqui quando preciso pensar, disse Rafael, mantendo-se ao lado dela, mas sem invadir seu espaço. Há algo sobre a vastidão do mar que coloca os problemas em perspectiva. Isadora assentiu, compreendendo exatamente o que ele queria dizer. Quando era criança, meu pai me levava para ver o mar nos dias em que eu estava triste. Ele dizia que minhas lágrimas eram apenas uma gota comparadas ao oceano e que, assim como o mar, a vida sempre encontra um equilíbrio. Seu pai era um homem sábio. Sim, ele era, concordou ela, deixando o silêncio cair entre eles novamente. Não um silêncio desconfortável, mas repleto de compreensão mútua. Foi Rafael quem finalmente quebrou a quietude. Por quanto tempo pretende ficar? A pergunta a pegou desprevenida. Eu não sei.
Não havia pensado nisso. Não estou pedindo que vá embora, esclareceu ele rapidamente. Apenas as aulas, na escola, sua vida na cidade. Isadora olhou para o horizonte, sentindo o peso da realidade que a esperava. Pedi dispensa médica por 2 semanas. Era para ser minha lua de mel. Sua voz falhou ligeiramente. A ideia de voltar, enfrentar os olhares, as perguntas. Entendo, respondeu Rafael suavemente. Fique o tempo que precisar. A fazenda é grande o suficiente para nos dar espaço. Ela se virou para encará-lo, estudando seu perfil forte contra o céu azul. Por que está fazendo tudo isso por mim? A verdade. Rafael manteve os olhos fixos no horizonte por um longo momento. Quando finalmente se voltou para ela, havia uma intensidade em seu olhar que fez o coração de Isadora acelerar. Porque sei como é ter seu mundo desmoronando e não ter para onde ir. Porque seu pai sacrificou sua vida pela minha e nunca pude agradecê-lo. E porque ele hesitou, como se medisse cuidadosamente suas próximas palavras. Há algo em você que me faz querer ser uma pessoa melhor do que sou. Isadora não soube como responder. Uma brisa mais forte soprou, trazendo o aroma do mar e balançando seus cabelos. Rafael, num gesto instintivo, estendeu a mão e afastou uma mecha que caíra sobre o rosto dela. Seus dedos roçaram levemente sua bochecha, causando um arrepio que não tinha nada a ver com o frio. Acho que deveríamos voltar, murmurou ele, recuando um passo, como se tivesse cruzado uma linha invisível. No caminho de volta à mansão, caminharam lado a lado em silêncio. Não o silêncio desconfortável de estranhos, nem o silêncio casual de conhecidos, mas um silêncio cheio de perguntas não formuladas e respostas ainda não descobertas. Um silêncio que, de alguma forma, parecia mais íntimo do que qualquer conversa que pudessem ter. Enquanto a mansão se aproximava, Isadora percebeu que, apesar da dor ainda presente, algo novo começava a brotar nas ruínas do que havia sido sua vida. Não uma substituição para o que perdera, mas algo completamente diferente, algo inesperado, assim como o amor mencionado na carta de sua mãe. Olhou de relance para Rafael, que caminhava pensativo ao seu lado, e se perguntou se as ruínas também podiam ser um lugar de recomeço. 3 dias haviam se passado desde a chegada de Isadora à fazenda Monteiro. Aos poucos, ela encontrava uma rotina que lhe trazia certo conforto. As manhãs na biblioteca, explorando os tesouros literários acumulados por gerações. As tardes caminhando pelos jardins ou escrevendo em um diário que Helena lhe dera. As noites, contudo, ainda eram difíceis, povoadas por sonhos onde estava novamente parada no altar, sozinha, enquanto todos a olhavam com pena. Naquela tarde, o céu amanhecera de um azul cristalino que convidava a explorar além dos limites dos jardins. Isadora havia descoberto uma trilha que levava a um riacho próximo e decidiu segui-la, levando consigo um exemplar de poemas de Drummond que encontrara na biblioteca. Estava tão absorta em suas leituras, sentada à beira do riacho, que não percebeu as nuvens escuras que se acumulavam rapidamente no horizonte. Foi o som de passos se aproximando que a tirou de seu devaneio literário. Não deveria estar tão longe da casa, disse Rafael, parando a alguns metros dela. Vestia roupas mais simples que o habitual, calças escuras e uma camisa azul com as mangas dobradas até os cotovelos, revelando antebraços fortes. Precisava esticar as pernas, respondeu ela, fechando o livro, e pensar um pouco. Ele assentiu, olhando para o céu. Temos que voltar. Uma tempestade está chegando. Como para confirmar suas palavras, um trovão distante retumbou, fazendo Isadora se levantar apressadamente. Começaram a caminhar de volta, mas o céu escureceu com uma rapidez alarmante. Os primeiros pingos, grossos e pesados, caíram quando ainda estavam longe da casa principal. Não vamos conseguir chegar a tempo,
observou Rafael, analisando o caminho à frente. Há um celeiro antigo próximo, podemos nos abrigar lá. Em segundos, a chuva se transformou em um aguaceiro violento. Rafael segurou a mão de Isadora, instintivamente, guiando-a por um atalho entre as árvores que se curvavam com a força do vento. Correram juntos, os pés afundando na lama que se formava, até avistarem uma estrutura de madeira envelhecida. O celeiro era maior do que parecia à distância, com portas duplas de madeira que Rafael teve que empurrar com força para abrir. O interior cheirava a feno seco e madeira antiga, iluminado apenas pela luz opaca que entrava pelas frestas das paredes e por uma pequena janela próxima ao telhado. Está ensopada, observou ele, notando como o vestido leve de Isadora grudava em seu corpo, revelando mais do que ela gostaria. Instintivamente, ela cruzou os braços sobre o peito, sentindo o rosto esquentar apesar do frio que a envolvia. Rafael, percebendo seu desconforto, virou-se de costas e começou a explorar o interior do celeiro. Deve haver cobertores por aqui. Os trabalhadores às vezes descansam aqui durante o dia. Encontrou um baú velho em um canto e de lá retirou 2 cobertores de lã, um pouco empoeirados, mas secos. Entregou um a Isadora, ainda evitando olhar diretamente para ela. Obrigada, murmurou ela, enrolando-se no cobertor rústico com gratidão. Um silêncio constrangido se instalou entre eles, quebrado apenas pelo som da chuva golpeando o telhado e trovões ocasionais. Rafael parecia inquieto, andando pelo celeiro, verificando as paredes, como se procurasse vazamentos ou tentasse manter-se ocupado. Você vem muito aqui? Perguntou Isadora, tentando quebrar a tensão. Costumava vir quando criança, respondeu ele, parando finalmente e sentando-se em um fardo de feno a uma distância respeitosa dela. Este celeiro já existia antes mesmo da casa principal. Meu avô o preservou quando construiu a fazenda. Outro trovão, mais próximo desta vez, fez com que a estrutura toda parecesse tremer. Isadora estremeceu, não apenas pelo barulho, mas pelo frio que começava a sentir, apesar do cobertor. Está com frio? Observou Rafael. Não era uma pergunta. Um pouco, admitiu ela. Depois de um momento de hesitação, ele se levantou e se aproximou, sentando-se ao lado dela, no fardo maior de feno. Cuidadosamente, como se lidasse com algo extremamente frágil, passou um braço ao redor de seus ombros, por cima do cobertor. Calor corporal, explicou, sua voz mais rouca que o habitual. O básico da sobrevivência. Isadora assentiu, incapaz de responder. A proximidade dele a afetava, de uma maneira que não queria admitir. O cheiro de sua colônia, misturado ao da chuva, era embriagador, e o calor de seu corpo, mesmo através do cobertor, parecia queimar sua pele. Os minutos se arrastaram em silêncio. A tempestade não dava sinais de diminuir, pelo contrário, parecia ganhar força. Ocasionalmente, um clarão de relâmpago iluminava o interior do celeiro, permitindo que vissem momentaneamente os contornos um do outro com mais clareza. Foi durante um desses clarões que Isadora notou algo que não havia percebido antes. Uma cicatriz fina que descia da têmpora esquerda de Rafael até perto da mandíbula, normalmente escondida pela barba curta que mantinha. Como conseguiu isso? Perguntou, apontando para a cicatriz, quando outro relâmpago iluminou o celeiro. Rafael levou a mão ao rosto instintivamente, como se tivesse esquecido da marca. O acidente no barco, respondeu após um momento. Uma parte do cordame atingiu meu rosto quando tentava sair. Isadora assentiu, lembrando-se da história que ele contara, de como seu pai o salvara. As cicatrizes piores, continuou ele, sua voz baixa quase se perdendo sob o som da chuva. As que não podem ser vistas. Havia algo tão profundamente triste em seu tom, que Isadora, sem pensar, colocou uma mão sobre a dele. Que tipo de cicatrizes?
Rafael respirou fundo, como se considerasse até que ponto deveria se abrir. Quando falou, sua voz estava carregada de uma dor antiga, mas ainda viva. Há 10 anos, eu era noivo de Elisa. Ela era pianista, tocava como se seus dedos fossem feitos de luz. Um sorriso melancólico passou por seus lábios. Viajávamos de carro pela costa quando um caminhão perdeu o controle. Nosso carro foi atingido e caiu no mar. Ele fez uma pausa, seus olhos fixos em algum ponto invisível lá à frente. Consegui tirá-la do carro, mas as correntezas eram fortes demais. Ela se foi nos meus braços antes que o resgate chegasse. Rafael, eu sinto muito, sussurrou Isadora, sentindo os olhos marejarem pela dor evidente dele. Depois disso, mergulhei no trabalho. Construí um império, mas todas as noites voltava para uma casa vazia. Ele olhou para ela então, seus olhos refletindo um clarão de relâmpago. Até ontem, não havia percebido quanto tempo havia desperdiçado, escondendo-me atrás de muros que construí para manter todos afastados. Por que até ontem? Perguntou Isadora, seu coração acelerando. Porque ontem, quando te vi caminhando pelos jardins, sorrindo pela primeira vez desde que chegou aqui, percebi que estava acontecendo algo que jurei que nunca mais permitiria. Ele fez uma pausa, como se as próximas palavras fossem difíceis de pronunciar. Estou começando a me importar com você, Isadora, de um jeito que me assusta. O ar entre eles pareceu se adensar. Isadora sentiu como se tivesse esquecido como respirar. Lentamente, quase sem perceber o que fazia, ergueu a mão e tocou a cicatriz no rosto dele, traçando seu contorno com a ponta dos dedos. O que assusta não é necessariamente ruim, murmurou ela, surpresa com sua própria ousadia. Os olhos dele escureceram, fixos nos dela. A mão de Rafael subiu para segurar a dela contra seu rosto, mantendo o contato que parecia queimar através de sua pele. Isadora, disse ele, seu nome quase uma prece em seus lábios. Estou tentando ser um cavalheiro, mas você não está facilitando. Talvez eu não queira que seja um cavalheiro agora, respondeu ela, as palavras escapando antes que pudesse contê-las. Foi como se algo se quebrasse entre eles, uma barreira invisível que havia mantido a distância apesar da proximidade. E física. Rafael inclinou-se lentamente, dando a ela tempo para recuar se quisesse, mas Isadora não recuou. Pelo contrário, moveu-se em direção a ele, fechando os olhos quando seus lábios finalmente se encontraram. O beijo começou gentil, quase hesitante, como se ambos testassem águas desconhecidas. Mas quando Isadora suspirou contra seus lábios, algo mudou. Rafael a puxou para mais perto, uma mão em sua cintura, a outra em sua nuca, aprofundando o beijo com uma intensidade que a deixou sem fôlego. O cobertor escorregou de seus ombros enquanto ela se agarrava à camisa dele, sentindo o calor de seu corpo através do tecido úmido. O mundo lá fora, a tempestade, o passado, a dor, tudo parecia desvanecer diante da realidade daquele momento. Quando finalmente se separaram, ofegantes, os olhos de Rafael estavam escuros de desejo, mas também de algo que parecia muito com medo. Ele afastou uma mecha de cabelo molhado do rosto dela, o olhar seguindo o movimento de seus próprios dedos. Isso é loucura, murmurou ele. Você acaba de passar por uma decepção terrível. Eu sou o último homem no mundo com quem deveria se envolver. Por quê? Perguntou ela, ainda atordoada pelo beijo. Porque não sou o homem que você merece, respondeu ele, a voz rouca de emoção. E porque tenho medo de não conseguir ser bom o suficiente para você. Isadora segurou o rosto dele entre as mãos, forçando-o a olhar diretamente em seus olhos. Não estou pedindo para ser o que não é, Rafael. Só estou pedindo que não fuja do que está acontecendo entre nós. Ele fechou os olhos por um momento, como se travasse uma batalha interna. Quando os abriu novamente, havia uma determinação nova em seu olhar. Não vou fugir,
prometeu ele, selando as palavras com outro beijo. Mais suave desta vez, mas igualmente profundo em seu significado. Lá fora, a tempestade começava a diminuir, mas dentro do celeiro antigo, algo novo e imprevisível acabara de começar. Algo que, como todo início, trazia consigo tanto promessas quanto incertezas. Os dias que se seguiram ao beijo no celeiro foram carregados de um estranho silêncio. Isadora evitava encontrar Rafael, tomando seu café da manhã mais cedo e retirando-se para o quarto logo após o jantar. Quando se cruzavam pelos corredores da mansão, as conversas eram breves, quase formais, como se ambos tivessem estabelecido um acordo tácito de não mencionar o que acontecera. Sozinha em seu quarto, Isadora passava horas olhando pela janela, confusa com seus próprios sentimentos. O beijo com Rafael havia despertado algo que ela não esperava sentir tão cedo, ou talvez nunca mais, mas a cada momento de alegria que a lembrança lhe trazia, seguia-se uma onda de culpa. "O que estou fazendo?" murmurou para si mesma, tocando os lábios inconscientemente. "Faz menos de 2 semanas que fui abandonada no altar. Isso não pode ser real." Em sua mesa de cabeceira, o vestido de noiva dobrado cuidadosamente dentro de uma caixa parecia acusá-la. Helena havia trazido algumas de suas coisas da cidade, incluindo o vestido que Isadora não tivera coragem de olhar até então. Agora, o tecido branco e delicado representava não apenas a traição de Davi, mas sua própria confusão. Estava apenas substituindo um homem por outro para preencher o vazio? Era essa a verdade inconveniente que não queria encarar? Decidida a esclarecer a mente, Isadora escreveu um bilhete breve, informando Rafael que passaria alguns dias na casa de sua mãe na cidade. Precisava de espaço, de perspectiva, de respirar longe da intensidade que a presença dele provocava. Helena entregou a mensagem enquanto Rafael trabalhava em seu escritório. Ele leu as palavras escritas com letra trêmula, sentindo um aperto no peito que não experimentava há anos. Havia prometido não fugir do que estava acontecendo entre eles, mas agora era ela quem se afastava. "Senhor." Helena permanecia à porta aguardando instruções. "Prepare o carro", respondeu ele após um momento de hesitação. "E informe à senhorita Isadora que irei levá-la pessoalmente à cidade. É o mínimo que posso fazer." A viagem de 40 minutos transcorreu em um silêncio denso, interrompido apenas por comentários ocasionais sobre a paisagem. Rafael mantinha os olhos fixos na estrada, seus dedos apertando o volante com mais força que o necessário. Isadora olhava pela janela, tentando organizar as palavras para explicar seu afastamento, mas todas pareciam inadequadas. Quando finalmente chegaram à pequena casa de sua mãe, no bairro mais antigo de Vila das Conchas, ela reuniu coragem para falar. "Rafael, sobre o que aconteceu..." "Não precisa explicar", interrompeu ele gentilmente. "Entendo sua confusão. Fui impulsivo e imprudente." "Não", ela protestou, virando-se para encará-lo. "Não foi só você. Eu também quis aquele beijo. É só que..." Ela hesitou, buscando as palavras certas. "Tenho medo de estar apenas me agarrando a você, porque representa segurança quando tudo mais desmoronou. Não seria justo com nenhum de nós." Rafael assentiu lentamente, um sorriso triste se formando em seus lábios. "Entendo mais do que imagina. Isadora, também tenho meus medos. Temo não ser quem você precisa. Temo que, ao me permitir sentir novamente, só causarei mais dor a alguém que já sofreu demais." Ficaram em silêncio por um momento, as confissões pairando no ar entre eles. "Talvez precisemos desse tempo", disse Rafael finalmente, "para ter certeza." "Sim", concordou ela, sentindo um misto de alívio e desapontamento. "Tempo." Ele a ajudou com a pequena mala, acompanhando-a até a porta.
Dona Helena Mendes recebeu a filha com um abraço apertado, agradecendo a Rafael por cuidar dela. A senhorita Isadora é sempre bem-vinda de volta à fazenda, disse ele formalmente, despedindo-se com um aceno distante. Isadora o observou partir, lutando contra o impulso de chamá-lo de volta. Os dias na casa de sua mãe trouxeram uma normalidade reconfortante. Aos poucos, Isadora conseguiu organizar seus pensamentos, conversar abertamente com Dona Helena sobre suas confusões e até encontrar algumas antigas amigas que a trataram com carinho e discrição, sem mencionar o casamento fracassado. Foi sua mãe quem trouxe a notícia que mudaria novamente o rumo dos acontecimentos. A festa da primavera será neste fim de semana, comentou durante o jantar, uma semana após o retorno de Isadora. Este ano será especial, pois comemora os 200 anos da fundação de Vila das Conchas. A festa da primavera era uma tradição antiga na cidade, um baile que celebrava o fim do inverno e o renascimento da natureza. Acontecia anualmente no grande salão da prefeitura, reunindo todas as famílias tradicionais da região. Não sei se estou pronta para eventos sociais, mamãe, respondeu Isadora, revirando a comida no prato sem apetite. Filha, não pode se esconder. Para sempre. Dona Helena segurou sua mão por cima da mesa. Além disso, ouvi dizer que Rafael Monteiro será o patrocinador principal este ano. A família dele sempre apoiou as tradições locais. O coração de Isadora deu um salto ao ouvir. O nome dele. Rafael estará lá? Certamente. Os Monteiro nunca faltam, especialmente quando são os anfitriões honorários. Dona Helena estudou o rosto da filha atentamente. Há algo entre vocês dois que deveria saber? Não, respondeu Isadora rapidamente. Depois, suspirando, admitiu. Talvez... Não sei, mamãe. É complicado. Dona Helena sorriu com compreensão. O amor genuíno frequentemente é, minha filha. A noite da festa chegou, trazendo consigo uma agitação incomum à pequena cidade litorânea. O salão da prefeitura estava magnificamente decorado com flores da estação e luzes suaves. Uma orquestra de câmara tocava valsas clássicas, enquanto os convidados, em seus melhores trajes, conversavam animadamente. Isadora entrou no salão ao lado da mãe, usando um vestido azul petróleo simples, mas elegante, que realçava seus olhos e contrastava com sua pele clara. Havia prendido os cabelos em um coque solto, deixando algumas mechas emoldurarem seu rosto. A simplicidade de sua aparência apenas destacava sua beleza natural. Foi quando o viu, do outro lado do salão, conversando com alguns empresários locais. Rafael vestia um smoking impecável que acentuava sua postura imponente. Parecia sério, formal, até que seus olhos encontraram os dela através da multidão. Por um segundo, sua expressão se suavizou visivelmente, antes de retomar a compostura habitual. Vá falar com ele, incentivou Dona Helena, dando um leve empurrão na filha. Não posso simplesmente... Pode e deve, insistiu a mãe. A vida é curta demais para hesitações, Isadora. Reunindo coragem, ela atravessou o salão, consciente dos olhares que a seguiam. Ainda era objeto de curiosidade na cidade, a professora que fora abandonada no altar. Mas naquela noite, algo havia mudado em sua postura. Não caminhava mais como alguém que carregava uma vergonha, mas como uma mulher que começava a recuperar sua força. Rafael a viu se aproximar e se desculpou com seu grupo, caminhando em sua direção. Encontraram-se no meio do salão, sob o grande lustre de cristal. Boa noite, Isadora! Cumprimentou-a formalmente, embora seus olhos revelassem muito mais que suas palavras. Boa noite, Rafael, respondeu ela, surpreendendo-se com a firmeza de sua própria voz. É uma bela festa. Ficou mais bela agora, disse ele, baixando a voz para que só ela pudesse ouvir. Um leve rubor coloriu as faces de Isadora. A orquestra
Começou a tocar uma nova música, os acordes iniciais de uma valsa lenta e romântica. Gostaria de dançar? Convidou Rafael, estendendo a mão. Isadora hesitou apenas por um segundo antes de aceitar. Sim. Na pista de dança, Rafael a conduziu com a segurança de quem estava acostumado a liderar. Uma mão em sua cintura, a outra segurando delicadamente seus dedos, mantendo uma distância respeitosa, mas ainda assim próxima o suficiente para que sentissem o calor um do outro. Essa música, comentou Isadora, reconhecendo a melodia. Ma última valsa. Irônico, não é? Respondeu ele. Deveria ter sido a última música do seu casamento. Mas não foi, ela disse, surpreendendo-se com a ausência de dor ao mencionar o evento. Nem será. Rafael a observou atentamente, notando algo diferente em seus olhos. Uma certeza que não estava lá antes. O que quer dizer? Que talvez algumas danças não aconteçam porque não eram para ser, respondeu Isadora, permitindo-se chegar um pouco mais perto. E outras acontecem exatamente quando devem. Os passos deles se tornaram mais sincronizados, seus corpos encontrando uma harmonia natural, como se tivessem dançado juntos inúmeras vezes antes. A música parecia envolvê-los em um mundo particular, onde não havia olhares curiosos, nem passados dolorosos, apenas o momento presente, perfeito em sua simplicidade. Senti sua falta, admitiu Rafael, sua voz rouca ao lado do ouvido dela. Mais do que imaginei ser possível. Eu também, confessou Isadora. Pensei muito durante esses dias, sobre nós. E chegou a alguma conclusão? Ela sorriu, um sorriso genuíno que iluminou seu rosto de uma maneira que Rafael nunca havia visto antes. Sim, que algumas vezes o inesperado é exatamente o que precisamos. A valsa chegava ao fim, mas nenhum dos dois parecia disposto a se separar. Quando a última nota soou, permaneceram no centro da pista, olhos fixos um no outro, as mãos ainda entrelaçadas. Rafael, murmurou Isadora, acho que estou pronta para voltar à fazenda, se o convite ainda estiver de pé. Ele levou a mão dela aos lábios, beijando-a suavemente. Estará sempre. Do outro lado do salão, Dona Helena observava a filha com um sorriso sereno. Havia algo na maneira como Rafael e Isadora dançavam que lhe parecia estranhamente familiar, como um eco de uma outra história de amor de muitos anos atrás, que também começara em meio à dor e florescera onde menos se esperava. O regresso de Isadora à Fazenda Monteiro trouxe uma nova atmosfera ao lugar. As manhãs pareciam mais luminosas. As conversas durante as refeições fluíam com uma intimidade crescente e os passeios pelos jardins ao entardecer tornaram-se um ritual silenciosamente estabelecido entre ela e Rafael. Não haviam trocado mais beijos desde o celeiro, mas a tensão entre eles era como uma corrente elétrica que percorria o ar sempre que estavam próximos. Nunca vi o Sr. Rafael tão vivo, comentou Helena com Augusto enquanto observavam os dois conversando na varanda, os últimos raios de sol de outubro tingindo o céu de rosa e dourado. Nem eu, concordou o mordomo. Não desde antes do acidente com a senhorita Elisa. Naquela manhã de sábado, Isadora acordou com o som da chuva fina batendo contra a janela. Permaneceu na cama por alguns minutos, observando as gotas formarem trilhas no vidro, sentindo uma paz que não experimentava há muito tempo. O fantasma do casamento fracassado parecia finalmente se dissipar, substituído pela expectativa do que poderia vir a seguir em sua vida. Vestiu-se com uma calça jeans simples e um suéter leve, prendeu os cabelos em um rabo de cavalo despretensioso e desceu para o café. Encontrou Rafael na sala de jantar, lendo o jornal com uma xícara de café ao lado. Bom dia, cumprimentou ela, sentindo o coração acelerar quando ele levantou os olhos e sorriu. Bom dia, respondeu, fechando o jornal. Dormiu bem?
Melhor do que em muito tempo, admitiu Isadora, servindo-se de café. Acho que finalmente estou encontrando alguma paz. Rafael assentiu, parecendo genuinamente satisfeito. Fico feliz em ouvir isso. Eu estava pensando a uma exposição de arte em Florianópolis no próximo final de semana. Gostaria de ir comigo? Era o mais próximo de um convite formal, que ele havia feito desde o baile. Isadora sentiu um calor subir pelo pescoço até as faces. Eu adoraria, respondeu com um sorriso tímido. O momento foi interrompido pelo som da campainha. Augusto apareceu na porta da sala de jantar com uma expressão desconfortável. Senhor, há alguém insistindo em ver a senhorita Isadora, anunciou claramente constrangido. Um tal de senhor Davi Silva. O nome caiu entre eles como uma pedra. Em águas tranquilas, Isadora empalideceu, sentindo o café revirar em seu estômago. Rafael levantou-se imediatamente, a expressão endurecendo. Diga a ele para ir embora, ordenou com firmeza. Não, interrompeu Isadora, recuperando a voz. Eu vou falar com ele. Rafael a olhou com preocupação. Tem certeza? Ela assentiu, respirando fundo para acalmar o coração acelerado. Preciso fazer isso, por mim mesma. Seguiu Augusto até a entrada da mansão, onde Davi aguardava, encharcado pela chuva. O cabelo escuro grudado na testa, os ombros caídos em uma postura que nunca havia visto nele antes. Ao vê-la, seus olhos se iluminaram brevemente, apenas para escurecerem novamente com culpa. Isa, começou ele, dando um passo hesitante em sua direção. Eu sei que não mereço nem mesmo que você me olhe, mas... Por que está aqui, Davi? Interrompeu ela, mantendo-se a uma distância segura, os braços cruzados como uma barreira física. Ele passou a mão pelos cabelos molhados, um gesto nervoso que ela conhecia bem. Carolina me deixou, admitiu com amargura. Descobri que ela só estava interessada na posição do pai dela. Quando percebeu que eu não tinha as conexões que pensava, simplesmente acabou. Uma risada sem humor escapou dos lábios de Isadora. E agora voltou para mim? Como segunda opção. Não é assim, protestou ele. Foi um erro terrível. Eu estava confuso, inseguro, mas nunca deixei de te amar, Isa. Não me chame assim, respondeu ela com frieza. Perdeu esse direito no momento em que me abandonou no altar, na frente de todos que amo. Rafael apareceu silenciosamente atrás dela, sua presença sólida como uma muralha protetora. Davi o notou, e uma expressão de reconhecimento, seguida de algo próximo ao medo, cruzou seu rosto. O que ele está fazendo aqui? Perguntou, apontando para Rafael. Por que está na casa dele? Isso não é da sua conta, respondeu Isadora. É da minha conta se você está sendo manipulada, insistiu Davi, sua voz elevando-se. Você não sabe quem ele realmente é, Isa. Não sabe o que ele fez. Rafael deu um passo à frente, seus olhos escuros fixos em Davi. Acho que já disse o suficiente. Vá embora antes que esqueça o respeito que tenho pela senhorita Isadora. Respeito? Davi riu amargamente. É assim que chama agora? Diga a ela a verdade, Rafael. Conte a ela sobre o acordo com meu pai. Conte sobre por que realmente me tomou. Sob sua proteção todos esses anos. Uma tensão palpável preencheu o ar. Isadora olhou de um para o outro, confusa. Do que ele está falando, Rafael? Rafael manteve a compostura, mas seus olhos traíam uma tempestade interna. Não é nada. Isadora, ele está desesperado e tentando criar intrigas. Mentira! Exclamou Davi. Conte a ela sobre a dívida, sobre como meu pai morreu por sua causa. Chega! A voz de Rafael ecoou pela entrada da mansão. Esta conversa acabou. Ele fez um gesto para Augusto, que se aproximou para escoltar Davi para fora. Antes que pudesse ser levado, porém, Davi lançou uma última acusação.
Pergunte a ele sobre a tempestade, Isa. Pergunte quem realmente estava pilotando o barco no dia em que seu pai morreu. As palavras atingiram Isadora como um golpe físico. Ela cambaleou levemente, sentindo o chão oscilar sob seus pés. Rafael estendeu a mão para ampará-la, mas ela recuou. "É verdade?" perguntou sua voz quase inaudível. "Você estava pilotando o barco?" O silêncio de Rafael foi resposta suficiente. Seus olhos, normalmente seguros e diretos, desviaram-se momentaneamente, o suficiente para confirmar o que Davi havia dito. "Preciso falar com você", disse Rafael finalmente, sua voz controlada, mas tensa. "Em particular." Isadora assentiu, mecanicamente, seguindo-o até a biblioteca, o único lugar na mansão que sempre lhe trouxera conforto. Agora, porém, as paredes forradas de livros pareciam fechar-se ao seu redor. Quando a porta se fechou atrás deles, Rafael virou-se para encará-la, a expressão grave. "O que Davi disse tem um fundo de verdade, mas não da maneira como ele colocou", começou, escolhendo cuidadosamente as palavras. "Eu tinha 17 anos. Era arrogante, imprudente. Insisti para pilotar o barco naquele dia, mesmo com os avisos de tempestade." Isadora sentou-se lentamente, sentindo as pernas fracas demais para sustentá-la. "Continue." "Quando a tempestade nos atingiu, perdi o controle da embarcação. Seu pai, ele assumiu o comando tentando nos salvar. Conseguiu me tirar debaixo do barco quando virou, mas ficou preso tentando resgatar meu pai e o pai de Davi." Rafael respirou fundo, a dor antiga visível em cada linha de seu rosto. "Carreguei essa culpa por 20 anos, Isadora. Cada centavo que ganhei, cada empresa que construí, parte foi para cuidar das famílias que ficaram para trás. Por isso, ajudou Davi com os estudos", concluiu ela, as peças finalmente se encaixando. "Por isso o tratava como um irmão." "Era minha responsabilidade", confirmou Rafael. "E quando soube que ele estava noivo da filha de Antônio Mendes, parecia que o círculo se fechava, que de alguma forma, através de vocês dois, poderia haver redenção." Isadora levantou-se abruptamente, incapaz de permanecer sentada. "Então, tudo isso, me trazer para cá, cuidar de mim, os momentos que passamos juntos, foi apenas culpa, remorso?" "No início, talvez", admitiu ele, dando um passo em sua direção. "Mas, Isadora, o que aconteceu entre nós, o que estou sentindo por você, isso é real, mais real do que qualquer coisa que senti em anos." Lágrimas silenciosas escorriam pelo rosto dela. "Como posso acreditar nisso agora? Como posso saber que não sou apenas parte de algum plano elaborado de redenção? Porque nunca planejei me apaixonar por você", respondeu Rafael, a voz embargada pela emoção. "Isso nunca fez parte de nenhum plano. Aconteceu contra todas as minhas defesas, contra todo o bom senso." A palavra apaixonar pairou no ar entre eles, pesada de significado. Isadora sentiu o coração apertar-se dolorosamente no peito. "Preciso de tempo", disse finalmente, "para processar tudo isso." Rafael assentiu, respeitando seu espaço. "Entendo, mas preciso que saiba. Nunca quis magoá-la. E faria qualquer coisa para voltar atrás e mudar aquele dia." "Mas não pode", respondeu ela suavemente. "Nenhum de nós pode mudar o passado." Deixou a biblioteca com passos apressados, subindo as escadas para seu quarto. Uma vez sozinha, permitiu-se finalmente desabar, as lágrimas fluindo livremente enquanto tentava compreender a teia complexa de acontecimentos que havia levado àquele momento. Seu pai havia morrido salvando Rafael. Rafael havia cuidado de Davi por culpa. Davi a havia abandonado, talvez nunca tendo realmente a amado. E agora, quando finalmente começava a reconstruir-se, descobria que sua nova chance de felicidade estava irremediavelmente entrelaçada com a maior tragédia de sua vida.
Horas mais tarde, quando a chuva havia se transformado em uma névoa fina sobre os jardins, Isadora sentou-se junto à janela, observando o sol poente tentar, sem sucesso, romper as nuvens. Em suas mãos, a antiga carta de sua mãe, encontrada na biblioteca semanas atrás. Releu as palavras sobre um amor inesperado que havia surgido após a morte de seu pai. Seria possível que sua mãe tivesse encontrado conforto nos braços de alguém relacionado à tragédia? A ideia, que antes lhe pareceria absurda, agora ganhava novos contornos à luz das revelações recentes. Um leve toque na porta interrompeu seus pensamentos. Helena entrou silenciosamente, trazendo uma bandeja com chá. "O senhor Rafael saiu", informou a governanta com gentileza. "Disse que voltará amanhã para dar-lhe o espaço que precisa." Isadora assentiu, grata pela consideração dele, mesmo em meio à tempestade emocional que os envolvia. "Helena", perguntou hesitante, "você trabalhava aqui quando houve o acidente no mar? Quando meu pai morreu?" A governanta colocou a bandeja sobre a mesa e sentou-se na beira da cama. "Sim, querida, eu estava aqui." Como Rafael era naquela época? Helena suspirou, relembrando. Um rapaz atormentado, passou meses sem falar, sem comer direito. Foi seu avô quem o tirou daquele estado, insistindo que honrasse o sacrifício que haviam feito por ele. Seus olhos encontraram os de Isadora. "Nunca o vi realmente viver novamente, até você chegar." As palavras da governanta penetraram fundo no coração de Isadora. Parecia que todos ao seu redor sabiam de algo que ela apenas começava a compreender. Que às vezes as maiores tragédias e os mais belos recomeços podem nascer do mesmo solo. Diante dela, dois caminhos se delineavam. Poderia permitir que o passado, com suas dores e segredos, determinasse seu futuro, ou poderia aceitar que às vezes o amor floresce nos lugares mais improváveis. Não apesar das cicatrizes, mas através delas. A noite caiu completamente sobre a fazenda Monteiro, envolvendo a propriedade em um manto de escuridão e silêncio. Em seu quarto, Isadora permaneceu acordada, os olhos fixos nas estrelas que começavam a aparecer entre as nuvens que se dissipavam. Cada uma delas uma possibilidade, cada uma delas uma escolha. A manhã chegou cinzenta e silenciosa, após uma noite de reflexões para Isadora. Ela havia dormido pouco, revivendo em sua mente cada momento desde o dia em que fora abandonada no altar. Como o destino podia ser tão elaboradamente cruel e, ao mesmo tempo, tão inexplicavelmente generoso? Perdera um noivo, descobrira segredos sobre a morte do pai e encontrara um sentimento tão inesperado quanto profundo por um homem que, de alguma forma, sempre esteve conectado à sua história. Desceu para o café da manhã, esperando encontrar a mesa vazia, como Rafael havia prometido. No entanto, sobre a mesa, encontrou um envelope com seu nome escrito na caligrafia firme dele. Dentro, um bilhete simples. "Não posso mudar o passado, mas posso tentar construir um futuro que honre o sacrifício de seu pai. Se quiser entender melhor, venha à antiga escola municipal de Vila das Conchas ao meio-dia. Estarei esperando. Rafael." Isadora releu o bilhete várias vezes, sentindo a curiosidade superar gradualmente a mágoa. A escola municipal havia sido fechada há 5 anos por falta de verbas. Um lugar que ela conhecia bem, tendo feito seus primeiros estágios de magistério lá. O que Rafael poderia estar fazendo em um prédio abandonado? Decidiu ir, não, apenas por curiosidade, mas por sentir que precisava de respostas. Respostas que talvez só encontrasse olhando nos olhos dele novamente. Helena providenciou um carro para levá-la até a cidade. Durante o trajeto, Isadora observou a paisagem familiar com novos olhos. As mesmas montanhas, o mesmo mar ao longe, a mesma estrada sinuosa,
Mas ela não era mais a mesma. A jovem sonhadora, que acreditava em contos de fadas, havia sido substituída por uma mulher que começava a compreender que o amor verdadeiro não era perfeito nem livre de dor. Era feito de escolhas difíceis, perdão e, acima de tudo, verdade. Ao chegar à antiga escola, Isadora surpreendeu-se com a movimentação no local. O que antes era um prédio desgastado com janelas quebradas e paredes descascadas, agora fervilhava de atividade. Operários trabalhavam em toda parte, pintando, consertando, instalando. Um grande banner esticado sobre a entrada dizia: Instituto de Educação Mendes, em breve. Seu coração acelerou ao ler o nome de seu pai no banner. Rafael estava parado no centro do pátio, conversando com um grupo de trabalhadores, apontando para plantas arquitetônicas que seguravam. Vestia jeans e uma camisa simples, tão diferente do executivo sempre impecável que ela conhecera. Quando a viu, seu rosto se iluminou brevemente, depois retornou à expressão cautelosa que parecia reservar apenas para ela, como se temesse revelar demais, esperar demais. Você veio, disse ele simplesmente, aproximando-se enquanto os trabalhadores se dispersavam. O que é tudo isso? Perguntou Isadora, olhando ao redor, ainda processando o que via. Rafael respirou fundo antes de responder. Quando você saiu ontem, percebi que palavras não seriam suficientes. Que promessas, por mais sinceras, não reparariam o que foi quebrado. Ele fez um gesto abrangendo o local. Este será um centro educacional gratuito para crianças da região, especializado em literatura e artes, as paixões do seu pai. Isadora sentiu os olhos marejarem. Por quê? Porque seu pai salvou minha vida para que eu pudesse fazer algo significativo com ela, respondeu Rafael, sua voz embargada pela emoção contida. E porque você me mostrou que ainda há beleza a ser encontrada, mesmo depois de tanta dor. Ele a conduziu pelo prédio, mostrando as salas que estavam sendo renovadas, a biblioteca que seria o coração do instituto, os espaços que seriam transformados em áreas de convivência e arte. Esta sala, disse ele, parando diante de uma porta recém-pintada, será a sua se aceitar. Pensei que ninguém seria mais adequada para dirigir o departamento de literatura do que você. Isadora olhou para ele atônita. Você está me oferecendo um emprego? Estou oferecendo um propósito, corrigiu Rafael, e uma forma de honrarmos juntos a memória de seu pai. As paredes ao redor pareciam sussurrar possibilidades, não apenas de um novo trabalho, mas de uma nova vida, construída não sobre promessas vazias, mas sobre ações reais, tangíveis. Não fiz isso esperando seu perdão ou seu amor, continuou Rafael, mantendo uma distância respeitosa. Fiz porque, independente do que aconteça entre nós, é o correto a fazer. Porque ao conhecer você, entendi que a verdadeira forma de honrar os que partiram é vivendo com propósito e compaixão. O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelos sons distantes dos trabalhadores. Isadora sentiu algo se desatar. Dentro dela, não um desaparecimento da dor, mas uma transformação dela em algo novo, algo que poderia florescer em vez de murchar. Meu pai teria aprovado isto, disse finalmente, um pequeno sorriso formando-se em seus lábios. Ele sempre acreditou que a educação era a chave para mudar o mundo. Ele estava certo, concordou Rafael, e você é mais parecida com ele do que imagina. Seus olhares se encontraram, e naquele momento, sem palavras, algo mudou entre eles. Uma compreensão silenciosa de que o passado, por mais doloroso que fosse, havia tecido seus destinos juntos de uma maneira que nenhum dos dois poderia ter previsto. Enquanto saíam do prédio, uma figura familiar esperava no portão. Davi, segurando um buquê de rosas vermelhas, o rosto composto em uma expressão de arrependimento estudado. Isadora,
chamou ele, dando um passo à frente. Precisamos conversar. Rafael imediatamente se tensionou ao seu lado, mas Isadora tocou seu braço levemente, um pedido silencioso para que confiasse nela. Não temos nada para conversar, Davi, respondeu com uma calma que surpreendeu a ela mesma. Por favor, insistiu ele, aproximando-se mais. Fui um tolo. Cometi o maior erro da minha vida ao deixá-la. Estou aqui para consertar as coisas. Várias pessoas passavam pela rua, algumas parando para observar a cena. A professora abandonada no altar, confrontada pelo ex-noivo arrependido na presença do milionário misterioso. O tipo de drama que alimentaria os mexericos de vila. Das conchas por meses. Não há nada para consertar, Davi, respondeu Isadora com firmeza. O que tínhamos acabou no momento em que você escolheu outra pessoa. E agora entendo que foi a melhor coisa que poderia ter acontecido. Ele parecia genuinamente surpreso com sua resposta. Como pode dizer isso? Nós tínhamos planos, um futuro. Um futuro baseado em meias verdades, interrompeu ela. Você nunca me contou sobre seu relacionamento com Rafael, sobre as circunstâncias da morte do meu pai. Construímos algo sobre alicerces frágeis e teria desmoronado eventualmente. Davi lançou um olhar acusador a Rafael. E agora vai confiar nele? No homem que estava dirigindo o barco quando seu pai morreu? Um pequeno grupo de curiosos já se formava ao redor deles. Isadora sentiu o peso dos olhares, mas pela primeira vez não se importou com o que pensariam dela. Confio no homem que reconhece seus erros e tenta repará-los com ações, não com palavras vazias, respondeu, sua voz ganhando força. Confio no homem que me mostrou que posso reconstruir minha vida por mim mesma, não como extensão de outra pessoa. Davi deu um passo atrás, claramente não esperando tal resistência. Você está confusa, Isa. Ele está manipulando você, usando sua vulnerabilidade. Não vê? A sugestão de que ela não poderia pensar por si mesma foi a gota final. Isadora endireitou os ombros, olhando diretamente nos olhos de Davi. Quero que todos aqui saibam, disse ela, elevando a voz para que os espectadores ouvissem claramente, que jamais voltarei com Davi Silva. O que tínhamos acabou, e não por falta de amor, mas porque alguns erros não podem ser desfeitos, e porque ela hesitou brevemente, olhando para Rafael, encontrando nos olhos dele a coragem que precisava, porque meu coração agora tem outro dono. Um murmúrio percorreu a pequena multidão. Davi empalideceu, deixando o buquê cair no chão. Rafael permaneceu imóvel, seus olhos nunca deixando-os de Isadora, como se temesse que qualquer movimento pudesse quebrar o momento. Você vai se arrepender, disse Davi por fim, a voz tremendo de raiva contida. Ele não é quem você pensa que é. Talvez nenhum de nós seja, respondeu Isadora suavemente. Mas estou disposta a descobrir. Quando Davi finalmente se afastou, a pequena multidão começou a se dispersar, satisfeita com o drama que testemunhara. Isadora sentiu uma onda de alívio, seguida por uma leveza que não experimentava há meses, a sensação de ter finalmente tomado controle de sua própria narrativa. Rafael permaneceu em silêncio ao seu lado, como se processasse tudo o que acabara de ouvir. Foi Isadora quem falou primeiro. Acho que acabei de dar à cidade um novo escândalo para comentar, disse com um pequeno sorriso. Não se arrependerá? Perguntou ele, sua voz baixa, quase vulnerável. Do que disse sobre seu coração? Isadora virou-se para encará-lo completamente. Durante semanas tentei lutar contra o que estava sentindo, convencendo-me de que era gratidão, confusão, qualquer coisa menos amor. A palavra saiu quase como um suspiro. Mas ontem, quando descobri a verdade sobre o acidente, percebi algo importante. O quê? Perguntou Rafael, os olhos fixos nos dela.
que todos carregamos culpas e arrependimentos, e que o verdadeiro teste não é se somos perfeitos, mas como escolhemos viver após nossos erros. Ela deu um passo em direção a ele. Você escolheu honrar meu pai, não apenas com palavras, mas com ações que mudarão vidas. Como poderia não amar um homem assim? Rafael fechou os olhos por um momento, como se absorvesse cada palavra. Quando os abriu novamente, havia neles uma vulnerabilidade que Isadora nunca havia visto. Eu te amo, Isadora, disse simplesmente, sem floreios ou grandes declarações. Mais do que imaginei ser possível amar alguém novamente. Ela ergueu a mão para tocar seu rosto, traçando a cicatriz que marcava sua têmpora. Marca física de um passado que havia moldado ambos. Então vamos construir algo novo, sussurrou. Não apesar das nossas cicatrizes, mas a partir delas. Ali, no pátio da futura escola Mendes, sob o céu que finalmente começava a clarear, Rafael inclinou-se e a beijou. Não o beijo desesperado do celeiro durante a tempestade, mas um beijo cheio de promessas e de futuro. Um beijo testemunhado pelos primeiros raios de sol que rompiam as nuvens, como se o próprio céu abençoasse o momento. Naquela tarde, quando retornaram juntos à fazenda Monteiro, não eram mais duas pessoas unidas pela tragédia, mas dois corações que haviam encontrado, entre as ruínas do passado, o alicerce para construir algo novo e inesperadamente belo. Dona Helena os observou chegando de mãos dadas, um sorriso sereno em seu rosto envelhecido. De sua bolsa, retirou o resto da carta que Isadora havia encontrado na biblioteca. A continuação que nunca lhe mostrara. Acho que está na hora de você ler isto, disse a filha, entregando-lhe as páginas amareladas. Mais tarde, no quarto que agora parecia verdadeiramente seu, Isadora leu as palavras que sua mãe havia escrito tantos anos atrás. O amor que encontrei veio do lugar mais inesperado. Ricardo Monteiro, o pai de Rafael, sobrevivente do acidente que levou Antônio. Nos aproximamos em nossa dor compartilhada e encontramos conforto um no outro. Nunca concretizamos esse amor, pois ele adoeceu rapidamente após o acidente, mas nos momentos que passamos juntos, senti que Antônio teria entendido. Talvez um dia nossos filhos possam curar as feridas que nem mesmo sabem carregar. Isadora deixou as lágrimas finalmente fluírem. Não lágrimas de tristeza, mas de compreensão. Como se o universo, em sua infinita sabedoria, tivesse tecido uma tapeçaria complexa, onde cada fio de dor eventualmente se entrelaçava com um de esperança. Lá fora, Rafael a esperava no jardim para o passeio que se tornara seu ritual diário. E pela primeira vez, Isadora não carregava o peso do passado, mas a promessa do futuro. Um futuro que, por mais inesperado que fosse, parecia ter sido escrito nas estrelas muito antes que qualquer um deles pudesse imaginar. Os meses passaram como páginas virando suavemente em um livro bem amado. O outono cedeu lugar ao inverno, que agora se despedia para dar espaço à promessa da primavera. Na fazenda Monteiro, as mudanças nas estações eram acompanhadas por transformações mais sutis, porém mais profundas, no coração de seus habitantes. Isadora acordou com os primeiros raios de sol filtrando-se através das cortinas. Sorriu ao sentir o peso do braço de Rafael em sua cintura, seu calor reconfortante nas manhãs ainda frescas do final de agosto. Embora dividissem o mesmo quarto há quase 2 meses, ainda sentia um frio na barriga cada vez que abria os olhos e o encontrava ao seu lado. Não de ansiedade, mas de uma felicidade que jamais imaginara possível após a humilhação no altar. Com cuidado para não acordá-lo, deslizou para fora da cama e vestiu um robe sobre a camisola. Caminhou até a janela, observando a propriedade que começara a considerar seu lar. Os ipês estavam floridos,
pintando a paisagem com manchas amarelas e roxas que contrastavam com o verde intenso dos campos renovados pelas chuvas de inverno. "Bom dia!" A voz rouca de Rafael a surpreendeu. Ele havia se sentado na cama, os cabelos desalinhados, os olhos ainda pesados de sono, mas com um sorriso que aquecia mais que o sol nascente. "Bom dia", respondeu ela, voltando para sentar-se na beira da cama. "Não queria te acordar." "Qualquer despertar ao seu lado é um privilégio", disse ele, segurando sua mão e beijando-a suavemente. "Além disso, temos muito a fazer hoje." O Instituto Mendes seria inaugurado em 2 semanas, e os preparativos finais ocupavam grande parte do tempo, de ambos. Isadora assumira com entusiasmo a direção do Departamento de Literatura, montando um currículo que honrava tanto os clássicos quanto os autores contemporâneos brasileiros. O projeto havia crescido além de suas expectativas iniciais, atraindo educadores talentosos de toda a região, que acreditavam na proposta de educação integrada com as artes. Após o café da manhã, Rafael a convidou para um passeio pela propriedade, não mais pelos jardins próximos à casa principal, mas pelos campos mais distantes da fazenda, onde raramente iam. "Tenho algo para lhe mostrar", explicou, enquanto caminhavam de mãos dadas por uma trilha que serpenteava entre árvores centenárias. Chegaram a uma clareira onde uma construção antiga se erguia. Um casarão menor que a mansão principal, mas ainda impressionante, com influências coloniais e uma ampla varanda que abraçava toda a estrutura. Estava claramente abandonado, há anos, com janelas quebradas e era subindo pelas paredes de pedra. "Esta foi a primeira casa construída na propriedade", explicou Rafael. "Antes mesmo do celeiro. Meu bisavô a ergueu quando chegou de Portugal. Quando meu avô construiu a mansão, esta ficou esquecida." Isadora observou a construção com curiosidade. Apesar do abandono, havia uma dignidade na estrutura, uma beleza intrínseca em suas linhas simples e proporções harmoniosas. "É linda", comentou, imaginando como devia ter sido em seus dias de glória. Rafael sorriu, observando a reação dela com atenção. "Estive pensando sobre o futuro, sobre o que queremos construir juntos." Algo na maneira como ele disse "juntos" fez o coração de Isadora acelerar. Embora estivessem vivendo como um casal, ainda não haviam definido formalmente o que eram, nem para onde caminhavam. "Lembra-se do primeiro dia em que chegou aqui?", continuou ele. "Disse que a fazenda era grande o suficiente para nos dar espaço." Ela assentiu, lembrando-se daqueles primeiros dias de confusão e dor. "Agora percebo que não quero apenas espaço", confessou Rafael, seus olhos fixos nos dela. "Quero criar um lugar que seja verdadeiramente nosso, um lugar que reflita quem somos juntos, não apenas quem fomos separados." Ele fez um gesto, abrangendo a casa antiga e os campos ao redor. "Pensei em restaurar esta casa, não como era, mas como algo novo. Um centro cultural aberto à comunidade, com biblioteca pública, espaço para oficinas de arte e literatura, apresentações musicais." Os olhos de Isadora se arregalaram enquanto ele continuava, detalhando sua visão de transformar parte da fazenda em um espaço vivo de cultura, educação e comunidade. "O Instituto Mendes será para as crianças", explicou ele. "Este lugar seria para todos, um refúgio onde a arte e a literatura possam florescer, onde pessoas possam se encontrar e crescer juntas." "É um sonho lindo, Rafael", respondeu Isadora, genuinamente emocionada. "Mas por quê? Você sempre foi tão reservado, tão protetor de sua privacidade." Rafael tomou suas mãos entre as dele, seu olhar intenso mas vulnerável. "Porque você me ensinou que muros não protegem apenas, também aprisionam. Passei anos construindo fortalezas ao meu redor, mantendo todos à distância. E então, você
Chegou com seu coração partido, mas ainda aberto, disposta a arriscar sentir novamente. Ele hesitou, buscando as palavras certas. Quero que esta fazenda seja como você, um lugar que conheceu a dor, mas escolheu a esperança mesmo assim. Isadora sentiu lágrimas se formando em seus olhos. Ainda havia momentos como este, em que a intensidade dos sentimentos a surpreendia, como se uma parte dela permanecesse vigilante, esperando o momento em que tudo desmoronaria novamente. E se, começou ela, dando voz aos medos que ocasionalmente ainda a assombravam, e se não der certo, se não for o suficiente, Rafael a olhou com ternura, reconhecendo a vulnerabilidade que ela raramente mostrava. Não posso prometer que nunca nos machucaremos, Isadora. Ninguém pode. Mas posso prometer que nunca mais você enfrentará a dor sozinha. Ele acariciou seu rosto suavemente. No dia do seu casamento, fiz uma promessa. Cada dia ao seu lado é meu jeito de cumpri-la. Aquela promessa, feita em um dos momentos mais sombrios de sua vida, agora ressurgia em um contexto completamente diferente. Não mais como um apoio a alguém quebrado, mas como um compromisso entre iguais que escolhiam caminhar juntos. Nos meses seguintes, a transformação da fazenda começou a tomar forma. A casa antiga foi cuidadosamente restaurada, preservando sua estrutura original, mas adaptando-a às novas funções. Uma equipe de artesãos locais foi contratada para o trabalho, trazendo vida e movimento à propriedade. Isadora dedicava suas manhãs ao Instituto Mendes, que havia aberto suas portas com sucesso, e as tardes ao projeto da Casa Cultural, selecionando livros para a biblioteca comunitária, planejando eventos, conectando-se com artistas da região. Em uma tarde particularmente agradável de outubro, enquanto organizavam as primeiras estantes da nova biblioteca, Rafael a surpreendeu com uma caixa antiga. Encontrei isto no sótão da mansão, explicou, entregando-lhe o objeto envelhecido. Acredito que vai interessá-la. Ao abrir a caixa, Isadora descobriu cartas, dezenas delas trocadas entre sua mãe e o pai de Rafael ao longo de anos, mesmo após a morte dele. Eram testemunhos de um amor que nunca pôde florescer completamente, mas que permaneceu vivo nas palavras escritas. Eles nunca tiveram sua chance, comentou Rafael suavemente, observando-a folhear as cartas com reverência. Mas talvez tenham aberto o caminho para nós. Naquela noite, sentados na varanda recém-restaurada da casa antiga, observando o céu, estrelado sobre a propriedade, Isadora apoiou a cabeça no ombro de Rafael. Sabe o que mais gosto em você? Perguntou ela, entrelaçando seus dedos aos dele. Meu charme irresistível, brincou ele, beijando o topo de sua cabeça. Sua capacidade de transformar dor em beleza, respondeu ela seriamente. A forma como pegou uma tragédia e, em vez de permitir que o destruísse, a transformou em uma força para o bem. Rafael ficou em silêncio por um momento, absorvendo suas palavras. Aprendi isso com você, disse finalmente. Você chegou aqui, quebrada, mas nunca derrotada. Cada dia você escolhia se levantar e tentar novamente, apesar de tudo. Como poderia eu fazer menos? Isadora se virou para encará-lo, a luz da lua iluminando seu rosto com uma claridade prateada. Acho que nos curamos mutuamente e continuaremos a fazê-lo, respondeu ele, inclinando-se para beijá-la. Um beijo que continha tanto promessa quanto gratidão. A noite avançava enquanto permaneciam ali, envoltos no silêncio confortável de quem não precisa mais preencher, vazios com palavras. A fazenda Monteiro, antes um símbolo de isolamento e dor guardada, agora pulsava com uma energia renovada, não apenas pelas construções físicas, mas pelo espírito que a habitava. Na manhã seguinte, o primeiro grupo de crianças da comunidade visitaria a Casa Cultural para uma oficina de contação de histórias.
No mês seguinte, artistas locais exporiam seus trabalhos nos espaços renovados. A antiga fazenda, como seus proprietários, encontrava uma nova vocação, não esquecendo seu passado, mas transformando-o em alicerce para algo novo e mais belo. Enquanto caminhavam de volta à mansão principal, sob um céu que anunciava mais um dia ensolarado, Isadora compreendeu o significado mais profundo do nome que Rafael havia escolhido para o projeto: Fazenda das Novas Primaveras. Não era apenas sobre as estações do ano, mas sobre os recomeços que a vida às vezes oferece quando menos esperamos, e sobre a coragem necessária para abraçá-los. A promessa feita naquele dia fatídico na igreja não se cumprira como qualquer um deles poderia ter imaginado. Não se tratava de proteção ou consolo temporário, mas de um compromisso diário de construir algo juntos, não apesar de suas histórias, mas através delas. E naquela fazenda, onde dor e alegria haviam se entrelaçado por gerações, duas almas marcadas pelo passado finalmente encontravam não apenas cura, mas um futuro que nenhum deles imaginara possível, construído dia após dia, através de pequenos atos de amor e coragem que juntos formavam a mais bela das histórias. A primavera havia retornado à Vila das Conchas, trazendo consigo não apenas o renascimento da natureza, mas marcando também um ano desde que Isadora entrara naquela igreja vestida de noiva, apenas para descobrir a ausência do homem que jurara amá-la. 12 meses que pareciam simultaneamente uma eternidade e um suspiro. Tantas transformações em tão pouco tempo. O Instituto Mendes prosperava, acolhendo crianças que floresciam sob a metodologia sensível e criativa implementada por Isadora. A Fazenda das Novas Primaveras se tornara um ponto de encontro cultural da região, recebendo artistas, escritores e músicos que encontravam inspiração naquele espaço que harmonizava tradição e inovação. Numa manhã de sábado particularmente luminosa, Isadora acordou sozinha na cama, algo incomum, pois Rafael geralmente esperava que ela despertasse antes de se levantar. No lugar dele, encontrou um pequeno envelope sobre o travesseiro, contendo um bilhete escrito com a caligrafia elegante que havia aprendido a amar. Vista algo leve e confortável. Helena a ajudará. Encontre-me ao meio-dia no campo de ipês. R. Intrigada, Isadora mal teve tempo de terminar a leitura quando Helena entrou no quarto, carregando uma bandeja com café da manhã e um sorriso que parecia guardar segredos. "Bom dia, querida", cumprimentou a governanta com um carinho quase maternal. "Temos algumas horas para nos preparar." "Preparar para quê?", perguntou Isadora, aceitando a xícara de café que lhe era oferecida. Helena apenas ampliou o sorriso misterioso. "O senhor Rafael pediu que fosse uma surpresa." Após o café, um banho prolongado com óleos essenciais e uma leve maquiagem aplicada pelas mãos experientes de Helena, Isadora foi guiada até um vestido simples pendurado no armário. Uma peça de algodão branco com bordados delicados em azul claro nas mangas e na barra, que caía suavemente até seus tornozelos. "É lindo", sussurrou tocando o tecido macio. "Foi feito especialmente para você", explicou Helena, "por artesãs da cooperativa que se formou na Casa Cultural." Enquanto se vestia, Isadora notou que Helena também havia trocado suas roupas habituais por um vestido azul marinho elegante. Sua mãe, Dona Helena, chegou pouco depois, igualmente arrumada, os olhos brilhando de emoção contida. "Mamãe, o que está acontecendo?", perguntou Isadora, cada vez mais curiosa. "Você saberá em breve, minha filha", respondeu Dona Helena, beijando-lhe a testa com ternura. "Apenas saiba que meu coração está transbordando de alegria por você."
Ao meio-dia, as 3 mulheres caminharam juntas pelo caminho que levava ao campo de ipês, uma área mais afastada da propriedade, onde as árvores nativas haviam sido preservadas, criando um bosque natural de rara beleza. Na primavera, as flores roxas e amarelas criavam um tapete colorido sob o céu azul. Ao se aproximarem da clareira central, Isadora sentiu o coração acelerar. Um pequeno grupo de pessoas estava reunido entre as árvores floridas. Augusto, alguns funcionários queridos da fazenda, professores do instituto e, no centro, Rafael, vestindo uma camisa branca simples e calças claras, tão diferente dos ternos impecáveis que costumava usar. Quando a viu, seu rosto se iluminou com um sorriso que ainda fazia o coração dela falhar uma batida. Ao lado dele, um senhor idoso, que Isadora reconheceu como o juiz de paz da cidade, aguardava serenamente. Foi então que compreendeu. Não era apenas uma surpresa qualquer. Era um casamento. Seu casamento. O caminho até Rafael parecia flutuar sob seus pés. Não havia música formal. Apenas um violinista local tocando suavemente, acompanhado pelo canto dos pássaros e o sussurro da brisa entre as folhas. Não havia tapete vermelho, apenas pétalas naturalmente caídas das árvores. Não havia igreja ornamentada, apenas o templo vivo da natureza ao redor. Quando finalmente chegou até ele, Rafael tomou suas mãos entre as dele, seus olhos transmitindo mais emoção do que qualquer palavra poderia expressar. Há 1 ano, começou ele, sua voz baixa, mas firme. Você entrou em uma igreja esperando começar uma vida ao lado de alguém que não a merecia. O destino, em sua sabedoria misteriosa, a trouxe até mim naquele dia. Não para que eu a salvasse, como pensei no início, mas para que encontrássemos salvação um no outro. Isadora sentiu lágrimas silenciosas escorrerem por seu rosto, mas diferente daquele dia fatídico, eram lágrimas de uma felicidade que jamais imaginara possível. Não planejei me apaixonar por você, continuou Rafael, sua voz embargada pela emoção. Não planejei abrir novamente meu coração após tantos anos fechado. Mas você, com sua força gentil e sua determinação de reconstruir-se das cinzas, me ensinou que os planos mais perfeitos são os que a vida traça para nós quando não estamos olhando. Ele fez uma pausa, respirando fundo antes de continuar. Não quero um casamento pomposo, com centenas de convidados que mal conhecemos. Quero isto. Você, eu, as pessoas que realmente importam sob o céu aberto, com raízes firmes na terra que nos uniu. O juiz de paz se aproximou, sorrindo gentilmente para o casal. Estamos reunidos neste lugar de rara beleza para celebrar a união de 2 almas que encontraram uma na outra, não apenas amor, mas redenção e renovação, começou ele. A cerimônia foi breve e profundamente pessoal. Em vez dos votos tradicionais, Rafael e Isadora haviam escrito suas próprias promessas. Não promessas de perfeição ou de finais de contos de fadas, mas de companheirismo verdadeiro, de entender que o amor é uma escolha diária e que as cicatrizes que carregavam eram parte da beleza de sua história conjunta. Prometo não apenas te amar nos dias fáceis, disse Isadora, sua voz ganhando firmeza à medida que falava, mas estar ao seu lado nos momentos de dúvida, de dor, de reconstrução. Prometo lembrar sempre que fomos 2 quebrados, que juntos encontraram uma forma de ser inteiros novamente. Quando chegou o momento de trocar as alianças, Rafael surpreendeu Isadora novamente. Em vez de anéis convencionais, apresentou 2 círculos delicados feitos de prata antiga. Estas alianças foram forjadas com a prata da primeira moeda que meu avô ganhou ao chegar ao Brasil, explicou ele. Representam não apenas nosso compromisso um com o outro, mas com o legado que construímos e continuaremos a construir juntos. Ao colocar a aliança no dedo de Isadora, Rafael acrescentou em voz baixa, apenas para ela ouvir.
Um ano atrás, prometi que você nunca mais passaria por aquilo sozinha. Hoje prometo que você nunca mais estará sozinha, de forma alguma. Quando o juiz os declarou oficialmente casados, não houve grandes gestos teatrais nem aplausos estrondosos, apenas um beijo suave e profundo, selando uma promessa que havia começado nas ruínas de um sonho destruído e florescido em algo infinitamente mais valioso. A pequena celebração que se seguiu foi tão genuína quanto a cerimônia. Uma refeição compartilhada em mesas dispostas sob as árvores, com pratos preparados na cozinha da fazenda, vinhos da região e música tocada por artistas locais que encontravam inspiração na casa cultural. Em um momento de quietude, Isadora encontrou sua mãe sentada sozinha, observando a festa com olhos marejados. "Está feliz, mamãe?" perguntou, sentando-se ao seu lado. Dona Helena tomou as mãos da filha entre as suas. "Mais do que poderia expressar, minha querida. Sabe, seu pai e o pai de Rafael nos observam hoje, tenho certeza. E estão em paz, finalmente. Acredita mesmo nisso? Acredito que o amor verdadeiro encontra sempre seu caminho, mesmo que precise atravessar gerações para isso." Dona Helena sorriu, enxugando uma lágrima. "O que você e Rafael construíram aqui não é apenas um novo começo para vocês, mas a cura de feridas antigas que precederam até mesmo o nascimento de vocês." Quando a tarde começou a se transformar em crepúsculo, os convidados se despediram, deixando os recém-casados sozinhos entre os ipês, agora iluminados por pequenas luzes dispostas entre os galhos, criando um cenário quase mágico. Rafael conduziu Isadora até um pequeno gazebo de madeira construído especialmente para a ocasião, no centro da clareira. Ali, protegidos pela noite que caía suavemente, dançaram ao som de uma melodia que apenas eles podiam ouvir. "Não é a última valsa", murmurou ele, referindo-se à música que deveria ter encerrado o casamento anterior dela. "É a primeira de muitas." Isadora apoiou a cabeça no peito dele, sentindo o ritmo de seu coração. "Sabe o que penso às vezes? Que deveríamos agradecer a Davi." Rafael riu baixinho. "Agradecer ao homem que a abandonou no altar? Se ele não tivesse feito isso, eu nunca teria realmente conhecido você", explicou ela, erguendo o rosto para encontrar os olhos dele. "Às vezes, precisamos perder o que pensávamos querer para encontrar o que realmente precisamos." Sob o céu estrelado, cercados pela natureza que renascia a cada primavera, eles selaram novamente sua promessa com um beijo que carregava não apenas paixão, mas a compreensão profunda de duas almas que haviam navegado por águas turbulentas e encontrado, finalmente, um porto seguro uma na outra. A Fazenda Monteiro, outrora um símbolo de isolamento e dor contida, pulsava agora com nova vida, assim como seus habitantes, que haviam aprendido que o amor verdadeiro não é aquele que nos protege de todas as tempestades, mas aquele que nos ensina a dançar na chuva e a encontrar beleza mesmo nos momentos mais sombrios. E naquela noite, sob o mesmo céu que testemunhara tantas histórias de dor e redenção, uma nova história começava. Não perfeita, não livre de desafios, mas genuína e profundamente enraizada na verdade de dois corações que haviam encontrado nas cinzas do passado as sementes de um futuro inesperadamente belo.